Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Vamos nesse vídeo mais umas super dicas aí, né? Então sempre vamos ter agora a série sobre dicas. A dica de hoje é sobre Linux, né? Windows com Linux, Linux com Windows, como queiram entender, né? Sei que a galera ultimamente anda me seguindo aí em muitos conceitos e muitas situações de trabalho, né? Assim posso dizer. Vou demonstrar uma outra dica que já tinham me perguntado e eu tinha ficado de fazer o vídeo, então vou incluir isso aqui nessas dicas. Na realidade vai ser duas dicas em uma só, beleza? Então primeiramente, eu tenho o meu ambiente aqui no Lazarus CROS para compilar para Linux, certo? Só que em alguns ambientes, principalmente em ambiente de hospedagem compartilhada que utiliza o CentOS, né? Tem uns bugzinhos com a conversão de datas, principalmente quando você compila no Windows com PTBR, né? Com formato de datas brasileiro. Aí quando você gera o binário em Linux e sobe para a hospedagem, ele dá invalid operation point, não me recordo, mas é na conversão de datas, certo? Que dá esse erro. Volto a repetir, quando você compila no modo CROS em ambiente Windows PTBR, português, que no caso aqui é o meu caso, certo? Então o que é que eu faço? Jogo o aplicativo para o Linux, compilo direto no Ubuntu que eu tenho, uma outra máquina que tem Ubuntu, e subo, resolve o problema, certo? Então muita gente me perguntaram determinada vez porque eu acesso o meu Ubuntu via RDP. Eles não conheciam que é possível rodar o Linux, acessar uma máquina Linux via RDP. Então o que é RDP? É área de trabalho remoto, né? Então aqui, ó, tá aqui o meu, ele vai buscar o IP da minha máquina, né? Conexão de área de trabalho remoto. Vou lá, aí tenho usuário e senha, né? Que é outro usuário que está fora, né? Então lá eu dei o nome de Magno e coloquei uma senha, né? Para acessar. Então tá aqui, ó, tô acessando o meu Ubuntu, ó, Ubuntu 2204 no conceito de RDP, né? Máquina área de trabalho remota. Funciona 100% no Windows, ó. Tá aqui, ó. Galera que conhece aqui sabe, geralmente funciona mais para Windows, né? Mas para Linux talvez poucos conhecessem, mas funciona. É como eu trabalho até, que eu utilizo. Porque como eu tenho um monitor e um teclado, para eu acessar outra máquina com outro teclado fica sempre ruim. Então eu sempre mantenho numa máquina só. Como você configura? Então se você vem lá no settings do Ubuntu, né, que no caso o meu aqui é o Ubuntu, você tem o sharing, né, compartilhar, aí você habilita, né, remote desktop, né? Aí você habilita, bota um usuário e uma senha, né? Então, com isso você consegue acessar, ter esse mesmo conceito aqui, ó. Vou até fechar e abrir de novo. É conexão de área de trabalho remota. Então você consegue fazer no Ubuntu também, beleza? Uma distribuição Linux, quase todas que tem modo gráfico, né? Quando não tem modo gráfico, você acessa via SSH, né? Então é mais fácil. Aí que eu errei a senha. Então vamos lá, outro usuário. Pronto, então tá aqui, uma das dicas é essa. Muita gente queria saber como eu acessava, tá aqui. Eu acesso minha máquina Ubuntu em RDP, beleza? Vamos para a segunda dica, né? Muita gente que está no mundo ROS, certo? Ó, aqui é um servidor console, certo? No ROS. Se eu der um F9, ele vai compilar e executar assim, aparentemente normal, certo? Ficou verdinho, tá rodando, bonitinho. Você acha que está funcionando perfeitamente porque compilou, né?
Só que quando você vem acessar, então se eu vim acessar aqui, ó, 192.68.10.18, 2.90.95 é aquela máquina, né? Então, se eu rodar, deveria praticamente aparecer, né, o servidor host active, tal. E também não estoura nenhum erro, certo? Ó, não estoura nenhum erro. Aí você acha, começa fuçar o código, achar que está errado, que é problema de firewall, ter que dar permissão. Galera, o conceito Linux é totalmente diferente do conceito Windows, certo? Então, assim, não vou entrar em detalhes do porquê. Acho que foge do que a gente propõe aqui em divulgar, certo? Então, vocês parem um pouquinho, estudem o conceito de Linux, o conceito de Windows, para entender, para poder trabalhar, que eu acho que toda ferramenta, quando a gente vai começar a trabalhar com ela, a gente deve conhecê-la, certo? Mas vou falar aqui do ROS. No Linux, eu preciso adicionar uma thread para que ele trabalhe aqui no conceito do ROS, né? Não só ROS, né? Quase todas as aplicações que trabalham com thread, multithread, né, você precisa adicionar as threads no uses para dizer Linux, ó, aplicação, start essa thread, porque ela não vem assim a grosso modo, uma linguagem popular explícita, ativada por default, como vem no Windows, certo? No Linux você tem que dizer qual a thread, qual o tipo de thread que você vai usar. Quando você cria uma aplicação default no Lazarus mesmo, dentro do Linux, ele já te dá aquele if-def, né, botando a thread. Quando você fez no Windows e copia para o Linux para compilar, aí não dá certo. Aí você diz, funciona no Windows, mas não funciona no Linux. Porque é Lazarus. Eu fiz no Lazarus Windows, mas não, quando eu joguei para o Lazarus Linux não funcionou. Então, assim, fica até achando que é defeito do Lazarus, alguma coisa. Inclusive, eu estou aqui na versão do Lazarus, a 2.2, uma versão até mais antiga do que a que eu uso no Windows, certo? Mas o conceito é o mesmo. Então, o que você faz para que funcione? Se você vai sempre estar trocando entre Linux e Windows, né? Você coloca o if-def, certo? Se não, você vem cthreads, né? Só você dá o use nessa aqui, ó. Quando você digita cth, ele já te completa. Então, ó, adicionei a thread à minha aplicação, salvo e vou compilar. Ó, só adicionei cthreads, somente essa unit. Pronto, tá, já compilou, tá rodando. Se eu vim aqui agora, ó, só basta dar um refresh. Tá aí, ó, já voltou a funcionar. Então, há diferenças entre SO, que quando eu digo SO é sistema operacional. Existe diferença entre SO americano, padrão inglês ou qualquer outro idioma, para o português. Então, comporta-se diferente, principalmente campos como float e data, ele se ajusta de acordo com o ambiente do seu SO, certo? Então, assim, se é ponto, ele vai manter ponto, se é vírgula, troca por vírgula, aquela coisa toda, certo? A mesma coisa o Linux, certo? Então, cada um tem seu ambiente. Então, é bom conhecer um pouquinho. E por que quando eu faço um CGI, quando eu faço um Mode Apache, ele não precisa da cthreads, certo? A cthreads aqui precisa, nesse conceito de console, porque eu já expliquei em vídeos anteriores. O console, ele cria um servidor HTTP e as regras de negócio que são os endpoints que ele vai trabalhar, o que ele deve fazer, certo? Na realidade, cthread, quem está precisando aí, é o servidor HTTP. Por isso que quando você cria um CGI com host e agrega para uma aplicação, para uma hospedagem, por exemplo, ele não precisa da cthread. Por quê? Porque o servidor HTTP gera, na sua maioria, é o Apache.
O Apache já tem a thread dele funcionando. Então, quando você criou o servidor CGI, ele não precisou da thread porque já tem um servidor. Ele está agregando ao Apache, ok? Quando você cria console, LCL, Daemon, ele vai precisar da C-threads, certo? Porque os servidores HTTP estão embutidos no binário gerado pelo Lazarus, certo? Então, por isso que tem servidores que funcionam e tem servidores que não funcionam, assim, entre aspas, porque você copiou, fez um Ctrl+C, Ctrl+V, aí subiu um CGI e funcionou. Quando você criou um console, não funcionou, certo? Que você esqueceu de colocar a C-thread. Ah, eu queria deixar para os dois. Sim, aí você vai para o ifdef, né? Então, assim, você ifdef Unix, né? Ele adiciona a C-thread, né? Então, end if, né? End if. Então, ó, quando eu boto essa condição, que é quando você cria um projeto novo, o que ele faz, ele diz, se for Linux, ele adiciona Unity C-thread. Quando não for, ele não. Bom, beleza? Então, assim, muita gente mesmo, vou dizer assim com toda certeza, quando está indo para o mundo Linux, está tendo essa decepção, porque esquece de adicionar a Unity Thread. Beleza? Conteúdo show, dica show aí, merece um joinha. Valeu, galera, meu muito obrigado e até a próxima.